Olá pessoal, eu sou o Célio Liz, consultor há mais de 25 anos e estou aqui neste canal ajudando você a interpretar o Manual da ONA. Então aqui a gente passa as noções para vocês para que você consiga fazer uma implantação da acreditação na sua clínica, no seu hospital, no seu laboratório ou mesmo tirar dúvidas aqui com a gente, que a gente tem uma larga experiência sobre esse assunto. E hoje nós vamos continuar fazendo essa interpretação. Logo após a vinheta, acompanhe os nossos comentários. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando, da subseção ponto 3, prevenção, controle de infecção, controle de infecção e biossegurança. Pessoal, nível 1, lembrando, e o requisito 13. Dispõe de plano de contingência para atender situações de surtos de infecção. Ou seja, o próprio requisito, requisito ele já é autoexplicativo. Mas vamos dar uma olhadinha o que o manual ele inclui neste item. Então ele passa algumas orientações. Mecanismos para evidenciar a identificação de surtos e, os surtos ou potenciais furtos, quando ele coloca assim. Fala em epidemia, eu incluí ali os casos das pandemias, as situações emergentes, ou seja, o que são as situações emergentes? Aquilo que pode se tornar uma epidemia, ou seja, aumento de casos. E as medidas de controle, isso que está lá no manual. Mas como é que a gente faz a interpretação disso então, Célio? Veja bem, como é que eu vou evidenciar isso lá no meu hospital, na minha clínica? Através de um fluxo, pega o BISAG, lá baixa o BISAG, faz um fluxo e identificado um caso. Você vai fazendo um fluxo dentro desse processo. Quais são as ações, quais são as comunicações? Então, qual que é esse fluxo? Como é que eu desenho esse fluxo, Célio? Pessoal, você vai simplesmente desenhar. Espera um pouquinho. Apareceu uma determinada infecção uma vez, duas vezes, mais de duas, mais de três, mais de quatro, mais de cinco, mais de 10. Em qual período? Você vai estabelecer um número matemático. Sério, quando que eu sei que uma epidemia, um surto, ou seja, o aumento por si só de uma incidência, ele já pode ser um indicativo de um surto ou de uma própria epidemia, o início de uma epidemia. Mas como é que você monitora isso? Através de um gráfico simples, pessoal. Pega um Excelzão lá, coloca os dados, isso tem que estar monitorado, nessa CIH ou qualquer outro órgão, tem que estar lançando esses dados e diariamente você vai verificando, vai comparando. Espera um pouquinho, nós estamos aqui no mês X, no mês passado tinha muito menos, ou no ano anterior, um ano retrasado tinha menos, então você vai comparando isso diuturnamente e assim você vai verificar, ou seja, essas situações emergentes, ou seja, através de um dado estatístico, mas precisa ser lançado. Se você não lançar e não acompanhar, o surto já aconteceu faz tempo e ninguém ficou sabendo. Vamos lá? O que eu recomendo para vocês? Fazer um procedimento de contingências, quais são os processos a partir do momento que eu identificar isso. Quais são os disparadores, quais são as ações. Quais são as comunicações? Quem eu comunico? Quem eu informo? Como eu informo? De que maneira eu informo? Percebe? Então você vai descrever esse passo a passo, ou seja, é o livrozinho lá que acontece para você poder analisar. Assim, quando tem um incidente lá, por exemplo, no avião, o piloto já pega lá o manual e verifica o que ele vai fazer. É o chamado plano de contingência, ou o que a gente chama de procedimento de contingência, na qual você vai estabelecer quais são os processos, ou seja, o que você vai fazer, qual é a estrutura utilizada para isso, ou seja, quais são as estruturas dentro do hospital da clínica que você vai utilizar e quais são os resultados esperados. Então não adianta você estabelecer processo, estrutura e o surto continuar subindo, continuar aumentando, aumentar dentro do hospital e você não tomar nenhuma providência dentro desse hospital. Então, a evidência é um fluxo determinado, procedimento de contingência que envolve processo, estrutura e resultado, e principalmente o resultado. Ou seja, demonstrar também para um avaliador, os alertas da vigilância, que você está acompanhando esses alertas da vigilância, ou em alguns casos da OMS, ou seja, monitorar esse processo, ficar analisando esse processo. E também não é assim, pessoal? Aconteceu um surto lá na África, dá para você começar já a disparar o plano de contingência, mas estar atento a esses processos para poder minimizar os problemas, ok? Vamos para o nosso próximo requisito? Requisito 14. Monitora a adesão às ações de prevenção e controle de infecção. Lembrando que quando está verdinho aqui, o C é o core. Então, veja bem, monitorar a adesão das ações de prevenção. Espera um pouquinho. Monitorar. Será que o pessoal está aderindo? Vamos dar uma olhadinha aqui que eu deixei para vocês. Monitorar a adesão às ações de prevenção e controle de infecção. Lembrando que quando está verdinho aqui, o C é o core. Então, veja bem, monitorar a adesão das ações de prevenção. Espera um pouquinho. Monitorar. Será que o pessoal está aderindo? Vamos dar uma olhadinha aqui que eu deixei para vocês.
Vamos lá? Então, pessoal, a própria norma fala os mecanismos de monitoramento, dados e informações. Eu coloquei ali do lado, indicadores, metas e planos de ação. Simples assim. Como é que você vai monitorar? Através de indicadores. Através de indicadores, pessoal. Você tem que monitorar. Como que você vai monitorar? Tem vários exemplos. Você pode colocar consumo de álcool, você pode adotar uma auditoria dentro dos setores, ou seja, on the job, ou seja, você pode fazer um checklist lá e percorrer pelos setores e colher não conformidades ou conformidades. Ao final do dia, ao final do mês, você colhe, soma essas não conformidades e cria um indicador. Então, veja, eu já tenho um indicador de consumo de álcool, eu tenho um indicador lá, por exemplo, do meu checklist, ou da inspeção, ou de uma auditoria. Percebe? Eu tenho lá os outros dados, indicadores correlatos, como taxa de infecção hospitalar. Percebe? Então, eu consigo estabelecer uma série de critérios e monitorar essa adesão. Ou seja, quais são as melhores formas, Célio, que você indica? Duas formas, pessoal. Controle e fiscalização. Controle mediante indicadores que você vai fazer isso. E a fiscalização que você vai fazer um checklist. Faz um checklist, lavagem das mãos, inspeciona, chega no setor, verifica, analisa, percebe? Vai anotando isso através da fiscalização, você vai fazer lá um checklist e você vai tirar um indicador disso. Ou seja, do teu checklist, imagine que você colocou lá 10 itens. Se você fizer 10 inspeções, você tem 100 itens somados. Simplesmente uma regra 3 simples, pessoal. Olha, eu tive X não conformes, tantos não conformes, aí você vai estabelecer uma meta para esse indicador, vai colocar um plano de ação. Espera um pouquinho, eu coloquei 80% está conforme, mas eu tenho 20% de não conformidade. Percebe que a gente não pode também fazer uma análise só quantitativa, né? Porque, bom, basta uma infecção, basta um problema grave para ter um problema para o hospital. Então, você vai fazer um dado qualitativo. Você vai pegar esses 20%, o que eu posso melhorar? O que eu posso analisar? Faz um Pareto lá, pessoal, e trabalha com esses indicadores, ok? É dica simples, rápida e objetiva, ok? Se tiver alguma dúvida, escreva pra gente, escreva aqui no canal, compartilhe, né? Lembrando, compartilhe, ajude a compartilhar esse canal, dá um like, porque é o momento que eu me dedico aqui para vocês. E a intenção é transmitir conhecimento aqui. A gente não tem como ser engraçado, não tem como fazer dancinha, não tem como fazer piada, porque é um assunto sério. E então a gente pena um pouquinho aí para divulgar o canal, porque as pessoas realmente acabam não compartilhando, né? Acabam não dando um likezinho, um joiazinho. Então é uma maneira de a gente poder ter um pouquinho de incentivo aí para poder divulgar esse canal e essas interpretações para você. Vamos para o nosso último requisito de hoje? Requisito 15. Monitora o uso de antimicrobianos e seus resultados. Pessoal, de novo, estamos falando de indicadores matemáticos e estatísticos desse processo. Quais são as orientações lá que o manual fala? Então ele fala da avaliação do perfil microbiológico, eu vou explicar isso para vocês. Diretrizes de uso racional do medicamento, né, dos antimicrobianos. Educação, monitoramento. Aí eu coloco inclusive perfil epidemiológico e assistencial. Como que eu faço a interpretação disso de maneira a prover evidências para o avaliador? Pessoal, a avaliação do perfil microbiológico é o indicador do perfil. Ou seja, eu vou verificar quais são as bactérias, a incidência das bactérias, a incidência da resistência, quais são os perfis, aonde que estão acontecendo, de que jeito, aonde as pessoas envolvidas, ou seja, quanto maior o número de dados, melhor vai ser a avaliação desse perfil microbiológico dessas bactérias. Mas não é só pegar lá a bactéria e resistência. Não, pessoal, isso é fácil fazer. O que é importante? Você pegar outros dados, que eu já falei isso em outras aulas. Pegar o local, né, a topografia dessa infecção, aonde que está acontecendo, que tipo de perfil. Espera um pouquinho, será que estou tendo uma Klebsiella só lá na UTI? O que será que está acontecendo? Onde está a fonte dessa infecção? Quais são os problemas desses pacientes que estavam lá internados? Será que eu consigo encontrar um padrão nessas informações? Isso é fazer a avaliação do perfil microbiológico. Não é simplesmente colocar o número de bactérias, pessoal. Não. É um dado muito mais completo. É um BI, né, muito interessante. Ou seja, tem que ter muitas informações. Ou seja, se você fizer bem certinho esse perfil epidemiológico, olha, você vai ter milhares, pessoal, de combinações. Ou seja, tem que saber fazer a chamada tabela dinâmica. Então,
Dica, use uma tabela dinâmica para fazer o perfil epidemiológico. Quanto mais colunas, se você souber fazer isso, você consegue fazer um dado muito interessante, que é chamada inteligência dos dados. Senão você vai apresentar uma tabela simples assim, e o auditor vai te perguntar, ok, mas essa incidência aqui dessa Escherichia coli multiresistente, onde está acontecendo? Ah, não sei. Onde que está acontecendo? Por que esse perfil de resistência está acontecendo aqui? Onde que está acontecendo? Percebe? Eu preciso analisar isso. Onde que está acontecendo esse perfil? Onde que está acontecendo isso? É o spa inteiro ou só um setor? Eu preciso lá identificar onde é que está a fonte dessa bactéria, percebe? Então, ele traz muito mais informação. O que mais? Então, o programa do uso racional são os protocolos clínicos, né? O médico, ó, o pessoal fala, o médico tem a clínica soberana. Entre aspas, a clínica soberana. Existe um limite dentro que tem que existir um protocolo. Ou seja, eu não posso pegar, não, eu vou usar agora o antibiótico mais caro do mundo atendendo o SUS. Eu não vou conseguir, eu tenho que usar o melhor medicamento, independente de ser SUS, independente de ser particular. Eu tenho que ter os protocolos definidos para isso, entendeu? Os treinamentos, então a evidência do treinamento, o registro do treinamento. E o que é monitoramento, pessoal? É um indicador. É um indicador também. E o que é efetividade que eu coloquei ali por final? Efetividade que realmente isso está resolvendo. Então não adianta eu ter um indicador, ter um plano de ação e não estar resolvendo nada. Então isso não adianta, tá? Então tem que ter algo efetivos. E algo que é importante você fazer, como a gente falou bastante aqui na aula de hoje, no nosso vídeo de indicadores, pessoal, não adianta ter um indicador, uma meta e não ter plano de ação. Eu vejo muito acontecer em muitos hospitais, a pessoa faz o indicador, muito bacana. Aí vai fazer o indicador, vai fazer análise crítica de 6 meses, esqueceu, não priorizou, aí vai fazer a análise do indicador 4 meses depois. A pessoa esqueça, isso não adianta. Aí vai botar culpa na gestão da qualidade, que o indicador não funciona, que se tiver na burocracia. Não. Faça o indicador, use ele exatamente no mês, ou então nem crie. Né? Só que, lógico, se você não criar numa situação de uma certificação, você vai levar não conformidade, corre o risco de não conseguir o certificado. Ok, pessoal? Mais uma vez eu peço aí humildemente para vocês compartilharem o nosso vídeo, ajudar, pelo menos dar um like, ajuda, passa para o pessoal da área de saúde, passa para aquelas pessoas que estão interessadas. Tem alguma dúvida? Manda uma mensagem para a gente. A gente também está disponível para vocês e no Brasil inteiro, fazendo consultorias presenciais e online. Então, pessoal, vamos até o nosso próximo vídeo. Até mais!